E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? E, bom, eu fiz o último vídeo aí respondendo ao incontinente, né? Afonso de Vasconcelos, né? É um pseudo-judeu que se fingiu por muito tempo de cristão, de servo de Cristo, para arrebanhar muitas pessoas para sua heresia, né? A sua doutrina diabólica ao qual ele prega hoje. E busca em toda oportunidade, ele busca atacar os cristãos, como um bom judeu faz, tá? Que eles são inimigos da cruz de Cristo, né? Eles que espalham todo tipo de derrotismo e de misticismo pelo mundo, tá? E principalmente contra o cristianismo, né? Eles declaram abertamente ser inimigos do cristianismo. E não é à toa que toda religião do mundo ela é aceita, ela é defendida, mas o cristianismo, que é a única religião que não prega a violência, é a única religião que essas pessoas dizem gerar ódio, por falar a verdade, né? E ele não perde a oportunidade em coisas aleatórias, sem sentido, né? Atacar o cristianismo. E uma das coisas que ele mais prega, que aí você vê, né, o desejo sórdido, né, no coração desses caras, eles sempre, cara, é uma coisa que o apóstolo Judas, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo fala, que é uma realidade na vida desses caras, que é o seguinte: eles são incontinentes, eles são amantes dos deleites e dos prazeres, mais amantes dos deleites e dos prazeres do que de Deus, né? O Deus deles é o próprio ventre, ou seja, tudo aquilo que gera prazer é o Deus deles. E eles, obviamente, né, eles arrebanham um público massivo de mulheres, porque é até uma das características de falsos profetas que o apóstolo Paulo vai dar, que eles são passam nos lares carregando mulheres nécias, sem conhecimento. Você pode ver que é o público massivo que defende esses caras, que vai pedir conselho a esses caras, é exatamente mulheres, né? Que querem exatamente afagar o seu ego e ouvir o que elas querem ouvir para continuar no erro. Eu até me lembrei desse texto aqui, eu vou separar. Eu citei aqui, assim, eu poderia ficar aqui 2, 3 horas citando textos aqui, mas, enfim, não é o ponto. Eu só vou refutar esse cidadão em coisas básicas e simples, tá? É, que o cidadão, ele gosta de falar, 2 Timóteo, capítulo 3. O cidadão ele gosta de arrotar a Torá, a Bíblia, né? A Bíblia, não sei o que lá, não o grego, mas a Bíblia, a Torá, o contexto. Eu desafio ele a discorrer o Antigo Testamento comigo. Ele e qualquer um da trupe dele aí. Eu desafio esse cidadão a discorrer comigo o Antigo Testamento. Se ele acha que ele conhece o Antigo Testamento mais do que eu. Eu desafio. É óbvio que ele não vai, sabe porque é covarde. É covarde, é mentiroso, é manipulador. Tudo que ele pega é textinho pronto. Né? Ele pega autores esquisitos aí que condiz com o que ele está falando. Mas ele nunca usa a Bíblia, ele nunca usa texto bíblico. Você sabe por quê? A Bíblia não endossa as doutrinas de demônios, né? De homens depravados, que eles são totalmente depravados, né? Acerca do que eles defendem. E, bom, para a gente entender, a Bíblia ela trata de hermenêutica. Então, tudo aquilo que foi endossado pelos apóstolos logo se torna doutrina. Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e, a posteriori, pelos seus discípulos, né? Início Cristo, apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Isso entra na tradição cristã e isso se torna doutrina, né? Como as coisas repetidas na Bíblia. E algumas coisas são doutrinas. Um exemplo, o casamento com uma única entre um único cônjuge é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque isso é endossado diversas vezes na Bíblia e você tem exemplos disso na Bíblia, daquilo que seria ou deveria ser a conduta correta de um cristão, desde a criação e tudo mais. Mas ele insiste naquela ideia de que o homem, para ser homem, tem que ter várias esposas. Né? É o respeitador. Eu desrespeito mulheres porque falo a verdade. Porque falo na lata. Mas o cara que quer. Eu vou tentar, né, conter minhas palavras aqui, não usar palavras chulas, até porque eu vou tratar de um assunto bíblico. Mas o cidadão que quer manter coito, relação sexual com várias mulheres, né? Esse aí é ok. E tem mulher batendo palma.
Eu vou dar exemplos aqui na Bíblia, eu não vou ler, não. Eu vou citar, vocês podem correr atrás da informação aí na Bíblia. Eu vou só citar todos os casos onde o homem teve diversas esposas e deu super errado, contrariando a ordenança de Deus. E você sabe de onde vem a ideia de ter várias esposas? Da família de Caim. Isso vem depois do dilúvio. Porque nenhum homem de Deus antes do dilúvio teve várias esposas. Então, o cidadão ele sempre quer pegar o exemplo errado, o exemplo ruim e pintar como algo bonito, como algo bom. Todos aqueles homens que são exemplo de Cristo tiveram uma única esposa. Por que será? Porque os homens que são tipo de Cristo tiveram uma única esposa. Então, assim, eu já falei desse assunto. Talvez aí, porque eu já rebati essas macaquices que esse cara fala há uns mais ou menos 2 anos atrás. Então, já tratei desse assunto. Mas é bom a gente sempre renovar. Tem gente nova no canal e também a gente refresca a memória sobre alguns assuntos, até porque assim, eu não acompanho o cidadão e eu pensei que o cidadão tinha parado de falar essas asneiras, mas não, ele continua e agora ele se colocou em uma posição totalmente anticristã, como eu tinha previsto. Cara, pega meus vídeos de 2, 3 anos atrás que eu venho falando desse cara. Eu falei que ele é um anticristão. Não, tem que se unir. Não, porque Afonso é um homem de Deus. É filho de Satanás, filho de Belial, travestido de servo de Deus. Mas quem é servo de Deus que conhece a Bíblia fareja de longe o lixo, a imundícia na vida daquele cara. Entendeu? Vendedorzinho de curso barato, inútil. Mas você sabe por que acontece isso? Quem pediu para soltar Barrabás foi a multidão. Havia os mestres da lei ali para isso. Mas a força veio por causa da multidão. Então, essas pessoas, né, como eu citei essa semana, Débora G. Barbosa, como eu cito ele, como eu já citei outros. Essas pessoas continuam a falar e fazer o que fazem porque tem apoio. Ganham para isso. Então, quando eu estou rebatendo aqui as ideias dele, eu não estou só rebatendo ele, as ideias dele. Eu estou rebatendo também as pessoas que defendem esse tipo de gente. Porque são tão corruptas, são tão coniventes com o pecado quanto esse cidadão é. Tá? Vamos para o Gênesis. O que, que o Gênesis diz na sua criação? E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, Gênesis capítulo 2, versículo 18, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Uma. Não é duas, não é três. Então, o primeiro exemplo que a gente pega aqui é o exemplo de criação. Como é que Deus criou o mundo? Qual foi a ideia perfeita de Deus para o mundo? Um macho e uma fêmea. Criou o homem, primeiro o homem, depois a mulher. Tá? Tem até outro texto que eu vou abrir aqui também. É isso que eu digo, pessoal. Minha cabeça é tanta informação, é tanta coisa, que se eu fosse levar tudo em consideração aqui, se eu fosse levar tudo em consideração do que eu vou falar aqui, eu não pararia. Tá? Porque é muito texto que eu traria aqui, entendeu? Então, assim, sei lá, é um negócio que esse tipo de gente estúpida ganha notoriedade. Não tem conhecimento nenhum de Bíblia, mas ganha notoriedade. Felizmente. Né? Mentiroso, ardiloso, entendeu? Maquiavélico, hipócrita. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, e trouxe Adão para este ver-lhes como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo o gado, todas as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e trouxe a Adão. E aí ele gosta de falar de tradução grega. Pegue todas as 5.000 traduções da Bíblia, filho. Vai estar a mesma coisa, seu desgraçado, miserável. O cara fica, tradução, tradução. O cara não consegue comparar. Compara as traduções e me mostra a diferença entre as traduções, se você está dizendo que tem. Pega aí tua Bíblia em hebraico aí do Novo Testamento, que não foi escrita em hebraico. Pega aí e compara com a tradução grega, para você ver se vai ter diferença. Na realidade, o hebraico atual que tem do Novo Testamento foi trazido do grego koiné.
Mostre aí onde está a adulteração, o erro, para você defender o que você defende. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e essa será chamada a mulher, porquanto do homem foi tomado. Beleza, vocês já entenderam. Pessoal, Adão teve outra mulher? Não, né? Então pronto. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo. E Adão é uma típica figura clara do próprio Cristo. Adão, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem e sairá do mundo pelo segundo homem, agora perfeito, que é Cristo. Como o apóstolo Paulo diz. Adão é o tipo perfeito de Cristo. E a gente já vai ver isso aqui, já o próprio Cristo falando sobre o casamento. Beleza. Segundo homem. Segundo homem. 7. Da onde vem a linhagem daqueles que adorariam a Deus? 7 teve quantas mulheres? Uma. Pegue todos os homens até Noé. Todos os homens que é contado da genealogia de Adão. Né? São 9 depois de Adão. Todos. Noé. Matusalém. Enoque. Eu não vou lembrar o nome de todos agora. Tá? Todos tiveram uma única esposa. O único homem citado na Bíblia que vai ter 2 esposas é um dos filhos de Caim. Por aí você já tira que não é um costume dos servos de Deus. Beleza. Você vem até Noé, uma única esposa. Dilúvio. O mundo entra em um obscurantismo terrível acerca do conhecimento de Deus. Não tinha ninguém conhecedor de Deus. Supõe-se que Jó, que era um homem que tinha conhecimento de Deus, teve uma única esposa. Era contemporâneo na história, era contemporâneo ou era contemporâneo ou viveu um pouco antes de Abraão. Abraão, ele foi chamado da terra de Ur dos Caldeus. Era uma das terras mais idólatras. Abraão, ele não tinha conhecimento nenhum de Deus. Nenhum, zero. Ele ouve uma voz, como está relatado na Bíblia, e ele sai. Ele ouve e vai para onde a voz diz para ele sair. Mas na cultura de Abraão era comum ter várias esposas. Mesmo assim, Abraão ele não chega a ter 2 esposas, tá? Mas no momento que ele para ouvir a sua esposa acerca de uma promessa que Deus tinha feito a ele e a ela, Sara, infelizmente, tá? Todo respeito a ela, se precipitou. Sara se precipitou e colocou uma pedra de tropeço no caminho de Abraão, que isso marcaria a história do povo hebreu para sempre. Tanto que está aí essa briga entre Ismael e Israel até hoje, por causa de uma atitude errada de Sara. Não era para Abraão ter um filho com Agar. Não era o filho da promessa. Tanto que aí já começa uma confusão, porque Isaac nascendo depois, ele não deveria ser primogênito, mas ele era primogênito porque Deus assim o quis. Então você já vê o primeiro exemplo, tá? Eu poderia pegar outros. Eu vou falar desses homens que traz aí a linhagem de Cristo. Então você já tem uma confusão absurda que gerou morte, gera caos, gera guerra, gera todo tipo de atrocidade até hoje por causa da atitude errada de Abraão de ter uma outra. E ele não teve nem como mulher, tá? Gostam de usar Abraão, mas Abraão ali só teve o filho e acabou. Não mostra nenhum tipo de relacionamento. Tanto que quando Sara se irrita com H por conta dos ciúmes que ela fez, Sara, ó, manda ela embora, não quero saber. E Abraão teve que mandar H para o deserto com Ismael. E só não morreu por uma intervenção divina. Beleza. Aí, Abraão, Isaac. Isaac é um que é considerado um tipo de Cristo. Isaac ia ser sacrificado, Deus vai e apresenta o cordeiro para Abraão. Já uma simbologia. Isaac vai ser sacrificado no monte, Jesus foi sacrificado no monte chamado Gólgota. Tá? Tudo exemplo, é tudo uma tipificação. Já mostrava como Cristo viria. Óbvio que Isaac não poderia remir pecado de ninguém, então Deus apresenta um cordeiro, ele vai lá e faz o primeiro sacrifício de um cordeiro.
Depois, olha que coisa interessante acerca do casamento aqui. Quando foi para Isaac casar, já vou dar spoiler. Isaac só teve uma esposa e foi o único que não teve confusão na família. Tá, teve o problema lá, mas já foi da fase adulta entre Esaú e Jacó, tá? Foi um problema lá já na fase adulta. E Abraão já, e Isaac já estava já velho, nem conseguia enxergar, há pouco tempo morreu. Então ele não teve problemas em decorrência de filhos de outro casamento, de outras mulheres causando confusão. Não teve. Então por aí você já tira. Você quer seguir o exemplo de Abraão, de Isaac ou de Jacó? A gente vai chegar em Jacó. Pode ficar tranquilo. Jacó é um negócio terrível. Tá? Jacó a gente pode pular para Davi, pode pular para os reis de Israel, cara. Os reis de Israel todos tiveram vidas desgraçadas. Principalmente Isaac e Jacó. Vocês sabiam que Esaú ele só teve uma única esposa, tá? Assim, oficialmente, não mostra na Bíblia que ele teve outros. E o problema de Esaú foi exatamente a incredulidade dele. Ele não foi um rei ruim para Israel. Ele foi desobediente no final da sua carreira. Ele deixou um espírito maligno tomar conta dele por ciúmes de Davi. O problema de Esaú foi no final da sua carreira. Mas Esaú não teve os problemas que Davi e Salomão teve. Ué, cara, Davi, pelo amor de Deus. Davi foi um negócio extremamente esquisito, assim, um negócio de Game of Thrones. Tá ligado? Bom, Isaac. E aí, quando Isaac foi para casar, veja bem, olha a simbologia. Quando Isaac foi casar, Abraão chamou Eliezer Damasceno, que era o seu servo fiel, certo? E pediu, ó, busca uma esposa para minha filha, para o meu filho, mas eu não quero no meio da minha parentela. Por quê? Por causa da idolatria. Ele sabia que não daria certo. Né? Busque de tal lugar. Ele buscou Rebeca. Eliezer Damasceno é uma figura de Cristo. É a hermenêutica bíblica, tá? Tem muitos detalhes acerca disso. Eu só estou resumindo para vocês, porque imagina, o vídeo vai ficar um negócio gigantesco se eu tentar explicar tudo dos pormenores. Eliezer Damasceno é a figura do, do, do Espírito Santo. Eliezer Damasceno ele vai com 9 camelos. São 9 dons do Espírito Santo, relatado no Novo Testamento. Então você percebe a semelhança? Ele vai buscar uma esposa em uma terra distante, fora da parentela de Abraão, como Abraão pediu. A igreja é um povo no meio de todos os povos fora de Israel. Vocês percebem a semelhança? Isaac só teve uma única esposa. Daí de Isaac nasce Esaú e Jacó. Jacó teve quantas esposas, pessoal? 4. Não preciso contar a merda que foi a família de Jacó, né? Os irmãos vende José como escravo, tenta matar por ciúme, depois vende. Por quê? Porque ele tinha várias esposas, vários filhos. As esposas brigavam entre si, porque Jacó claramente amava mais a José e a Rubem. Né? Tanto que ele dá uma túnica extremamente especial, que deveria ser para o primogênito. Esse primogênito, que é o Rubem, que ele não entra na, na herança das tribos. Você sabe por que ele não entra? Porque o cara simplesmente se deitou com a mulher do pai, com Bila. Daí surge uma outra nação que vai se tornar também inimiga de Israel. Tudo de uma parada que você tem várias mulheres. Daí você tem José. Tem confusão com José acerca da família dele? Não. Os filhos de José se tornam agora ele entra no lugar da 12ª tribo. A tribo de Benjamim e a tribo de Efraim, que entra ali nas mesmas, né? Substitui uma lá. Eles entram como herança no lugar de Rubem. É Rubem. Eles entram no lugar de Rubem. José só teve uma esposa. José também é um tipo de Cristo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20. José foi preso. José foi o salvador do Egito. Jesus é o salvador do mundo. Então você olha que os tipos de Cristo seguem o exemplo de Cristo. José é tipo de Cristo. Até quando o apóstolo Paulo vai falar da descendência da fé de Abraão, e Pedro vai chamar
Sara, de nossa mãe na fé. Paulo também. Não usa H como exemplo, porque não era para H estar ali. E na realidade, quando Paulo vai fazer essa analogia sobre a graça e a lei, em Gálatas capítulo 6, se não me engano, você vê, já estou lembrando de outro texto aqui que eu não abri, mas eu não vou abrir não, porque senão eu vou ter que ler e aí vai ficar extenso. Mas eu só vou resumir para vocês. Gálatas ou é 3 ou é 6, tá? Aonde ele vai falar sobre a descendência de Abraão, e ele vai falar o quê? Porque a Israel terrena, falando dos judeus, é a descendência de Agar, que é a escrava. Mas nós, que somos de cima, somos descendentes de Sara, que é a livre. Certo? Beleza. De José, Efraim, Manassés, a gente já pula ali para Moisés. A gente já pula para Moisés. Só teve uma única esposa. E Moisés é, assim, é dos top dos homens mais importantes da Bíblia. Depois de José, você tem Caleb, que era ali, né, Caleb e Josué, os braços direitos de Moisés, os dois, braço direito e esquerdo, literalmente. Só teve uma única esposa. Arão, sumo sacerdote, primeiro sumo sacerdote, só teve uma única esposa. Daí você tem, vamos lá, você entra na era dos juízes, e aí você tem juízes tendo problema por causa de mulheres. Um exemplo, o próprio Gideão, teve diversas mulheres, teve 70 filhos, os caras tudo se mataram, um filho só, eles se mataram e um filho matou a maioria deles, por causa de herança. Então você vai pegando aí os exemplos que a Bíblia dá sobre isso. Então você tem um exemplo perfeito que Deus fez, que são ali os patriarcas pré-diluviano, né? De Adão a Noé, tiveram uma única esposa. Ele seguiu o exemplo de Adão, porque se Deus fez uma mulher para Adão, é só uma mulher para todo mundo. Eles seguiram o exemplo de Adão. Aí quando você vê esse padrão sendo quebrado, você vê um monte de confusão. E você só vê coisa boa acontecendo, certa, no casamento, quando esse padrão é respeitado. Em Isaac, em José. Depois disso, você tem a era ali dos juízes, são 3 juízes, eu não vou citar todos. Depois do você tem um último juiz e profeta, que é Samuel, o profeta Samuel. Samuel, se eu não me engano, não teve mulher, tá? E Samuel ungiu Esaú a rei, depois ungiu Davi. Davi foi lá, matou o cara para ficar com a mulher do cara, teve outras mulheres, e tanto que o profeta Natan, quando vai falar com Davi acerca dessa merda que ele fez, mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, ele até usou uma parábola, né? Meu senhor Davi, tem um homem, ele tem diversas ovelhas, várias. Ele pode escolher a que ele quiser. Mas ele se interessou pela ovelha do seu servo. Esse servo que só tinha uma ovelha, mas ele queria aquela ovelha. E aí ele vai contar lá, né, o que aconteceu. Davi basicamente manda o Urias para frente de guerra, exatamente para morrer para ficar com a mulher de Urias. E aí o profeta pergunta: Meu senhor, o que é que deve se fazer com esse dono de ovelha que roubou a única ovelha e ainda matou o dono? Davi falou: Que ele seja morto. Que não, esbagaço. Natan falou: Meu senhor, esse homem é você. Aí ele caiu em planto. Pediu misericórdia a Deus. Deus falou: Eu vou te perdoar, Davi. Vou te perdoar. Agora, meu amigo, tu vai pagar em tua família. E aí, meu amigo, só desgraça. Absalão matou os outros irmãos. Um dos filhos de Davi, né, que era filho dele, tentou estuprar a irmã, que era por parte de pai, que era de outra mãe. Uma confusão. Né? Aí Absalão saiu matando. Aí depois Absalão morreu. Era o filho que Davi mais amava. Então, assim, a vida de Davi foi uma desgraça por causa dessas várias mulheres que ele teve. Salomão simplesmente se desviou do caminho da verdade. Lá no final da vida, obviamente, Salomão voltou para a verdade de novo, se arrependeu de tudo que fez, mas Salomão se desviou. Teve 300 esposas e 700 concubinas. E foi um dos primeiros conselhos que deu: não pegue mulher estrangeira, não vá atrás delas, porque elas vão te corromper. O cara foi lá e já estava sacrificando pessoas, sacrificando a ídolo, já estava adorando ídolos e tudo mais. Depois você vai ter os outros reis aí mesmo. Vai pegando a história dos reis aí da Bíblia, é um negócio bizarro, os caras. Tá? Poucos reis foram bons para Israel. Poucos foram de fato bons para Israel.
Aí você chega no Novo Testamento. A gente pega aqui, ó, Mateus, capítulo 19, a gente fica, ó. Mateus capítulo 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E até entre os hebreus, na época de Jesus, tá? Não era tanto costume, se você for pegar na história, eles terem duas esposas. Esse costume já estava meio que quebrado já entre eles. Era difícil, tá? E até na cultura atual hebraica você não tem isso, né? Só naquelas que tentam, ah não, a gente tem que seguir lá o que era Abraão. Aí eles ficam inventando ter várias mulheres porque é corrupção moral, né? Como os próprios muçulmanos fazem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, né, mães, e se unirá à sua mulher, não é, mulheres, e serão dois uma só carne. Dois, uma só carne. Princípio. Não tendes lido que aquele que o fez, no princípio, Jesus está falando de determinações e leis eternas, como Deus criou a natureza, como ela deveria ser. Serão dois, não é três, não é quatro, não é cinco. Isso tudo é doutrina de carnalidade do homem, desses incontinentes, desses depravados. Assim não são mais dois, ou né, três, quatro, cinco, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Tá vendo? O que é que Jesus está falando? No princípio, lá quando Deus criou, não era assim. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, sendo por causa de fornicação, não sendo, né, por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E aí tá difícil, né, Afonso? Você casar com várias mulheres, já tá errado, já é uma perversão. E imagina tu achar a mulher virgem, né? Hã? Seu adúltero, desgraçado. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Quer dizer, na época os caras já estavam achando difícil as regras, né? Ele, porém, disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos. Por causa, aqui está falando de celibatário, tá? Por causa do reino dos céus. Quem poder receber isso, recebam. Tá? Então tem aqueles que, por algum problema, nasceram e não têm desejo sexual algum. Ah, na época, né, era comum, um exemplo, você tinha um senhor, dono de posses, ele tinha esposa, e aí ele chamava o homem para servir a ele e castrava. Castrava para não ter problema. Castrava, literalmente, tá? Capava o cara, capava as bolas, tá? E Jesus fala, e aqueles que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus, né? Aqueles que se abdicaram do sexo. Pelo que Jesus fala, parece que o cara se castrava mesmo, não sei, né? Mas enfim, porque ele coloca castrar pelos homens, era castração mesmo. E castrar a si mesmo, né? Podia ser que tinha cabra que fazia isso mesmo, pelo reino dos céus. Então você tem aqui Jesus falando o quê? Como é que era no princípio? Aí tem o outro texto também que Jesus vai falar dos vários casamentos, tá? Mas eu não vou entrar no mérito da questão. Então vocês entenderam aqui que Jesus está falando que no princípio criou macho e fêmea, uma só carne, dois, uma só carne, macho e fêmea, homem e mulher. De onde o cidadão está tirando um exemplo cristão disso aqui? Claro, o vagabundo não é cristão, mas muito menos é um hebreu de fato. Porque se ele observasse bem o exemplo dos homens de Deus que não tiveram confusões em sua vida, ele ia perceber que o padrão antes do dilúvio e o padrão daqueles que foram os melhores exemplos de Cristo, os próprios profetas, muitos não tiveram esposa e os que tiveram, tiveram uma só. Mas judeu não gosta de profeta, tá? Então aquele vagabundo também, com certeza, odeia profeta. Se pudesse, matava. Porque profeta denuncia a legalidade deles e a carnalidade. Aí em 1 Coríntios,
Paulo vai falar o seguinte. Deixa eu ligar a luz aqui, porque essa tela tá me encandeando aqui. Paulo vai dizer o seguinte, ó, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que homem não tocasse mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher o marido. Galera, eu nem vou entrar no mérito. Os assuntos que eu abordo, vocês já dão a entender como é que tá a cabeça de mulher, como é que tá a lei, como é que tá a sociedade atual. O negócio já não daria certo por conta disso. Certo? E ainda vem um vagabundo, não, tem que ter várias mulheres. E você já sabe, vou repetir de novo, ele só não tem porque a mulher não deixa. No dia que a mulher deixar, ele vai ostentar. Cala minha boca. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no, o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem um na mulher. Imagine você aplica isso aqui em uma conduta. O cara falou desses assuntos desdenhando da Bíblia, cara. Desdenhando dos cristãos que quer seguir a retidão de Deus. Fazendo chacota, aquele vagabundo, desgraçado. Isso aqui entra no princípio do autocontrole, de você ter continência, de você ter controle sobre sua vida, sobre suas vontades. Imagina a mulher agora disputando, não, agora o corpo do marido é meu, não, mas eu tenho mais direito, não, eu vi antes, não. Não vos priveis um do outro, ao outro, né? Às outras, né? Ai, meu Deus do céu. Senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e à oração e a depois ajuntar-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Agora, que continência um cidadão desse tem querendo ter várias esposas, né? E você vê que é uma vontade de ser aprovado isso. Ele tá desenhando isso na cabeça do público dele, ou tentando empurrar isso na cabeça da mulher, não sei como é que ela pensa. Porque na hora que ele surgir com várias mulheres lá, e vai ser umas inscritas, óbvio, né? Já deve ter até algumas engatilhadas. Aí ele vai, não, eu não falei, pessoal, que o correto é você ter várias esposas? Então. Porque o cara fica o tempo todo repetindo isso, né? Deve querer. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, beleza. Então vocês entenderam aqui, tá? E ele vai falar da mulher que tem marido descrente, que ela deve ser exemplo. Pedro vai falar isso também, tá? Beleza. Cadê aqui as várias esposas no Novo Testamento? Nem no Antigo Testamento você já viu que não tem como defender. Porque os exemplos dos cabras que tiveram diversas esposas, Deus falou assim, ô Jacó, tenha 4 esposas aí, vá. Pra depois teu filho comer uma. Pra depois elas ficar lá tentando se matar por causa de ciúme. Foi isso que Deus falou, né? Aí quando Deus pega para exemplo, ele vai pegar para exemplo exatamente aqueles que tiveram uma esposa. Mas enfim, Afonso deve estar mais certo, né? Semelhantemente, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra pelo porte das suas mulheres, sejam. É engraçado, o cara já pensou ele pegar isso aqui, tá vendo? Suas mulheres, mas tá falando aqui próprios maridos, né? Então tá falando no geral de maridos e mulheres. É a pessoa ele pegar aqui e dizer, tá vendo? Não, Pedro aqui tá falando suas mulheres, então são várias. Cara, eu não duvido, que eu já vi cara fazer esse tipo de coisa, né? Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado de cabelo e tal, ele vai passar como deve ser os trajes e tal. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, não está falando de Agar, está falando de Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igual vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Cadê as várias esposas aqui? E olha que eu nem estou usando aquele texto que Paulo fala para obreiro, porque eu já me debati com um cara que falava que não, essa regra de ter só uma esposa é pro obreiro. Não fala nada pro homem comum. Sim, mano, vocês estão por fora. Vocês estão por fora que a gente tem que se bater com esses caras. Pedro, esse texto eu vou ler por último aqui, depois que eu concluir o pensamento. Ó, tá. Eu vou ter que ler esses 3 textos. Aqui é onde o vídeo fica extenso, de fato. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui já. 30 minutos. Vai aí para uns 50 minutos, fácil. Mas é isso aí. É necessário, tá bom?
Vamos ouvir o que Pedro, o apóstolo Paulo e Judas, o irmão de Cristo, têm a falar sobre homens como Afonso, tá? Não só ele, homens como ele. Tá? Olha o que Pedro diz. É bom ler o livro todo, mas aqui já está ótimo. 2 Pedro capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Né? Começou dizendo, cristão messiânico, agora está fazendo zombaria e chacota do cristianismo. E ensinando coisas erradas, dizendo que é a Bíblia. Nem a Torá o cara conhece para dizer isso. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, né? Os vendedores de curso, libertação da alma, libertação disso, né? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esses anjos aqui que Pedro está falando é os anjos de Enoque, tá? Aqueles que se deitaram com mulheres. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé é aquele que só teve uma esposa, tá? É o mesmo. E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, e reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrando o justo Ló, que também só tinha uma esposa, tá? Apesar da desobediência dela, era uma única esposa. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma injusta, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. Concupiscência são os desejos carnais, tá? São todos esses desejos sórdidos, absurdos, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, né? O cara gosta de fazer chacota. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, porque, né, se comportam, eu digo até que são piores, Pedro. São piores do que animais irracionais. Porque o animal ele está preso, né, à sua sina, né? Ele está preso ali, ele não pode sair da sua natureza. Mas o ser humano, quando se faz igual ao animal, que é ser igual ao animal, ele é pior. Que segue a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Me explica um cara que avidamente fica falando e desenhando, ter diversas esposas, para quê? Qual é a lógica? Qual seria a vantagem de um cidadão desse? A não ser os deleites cotidianos. Nodas são eles e máculas deleitando-se em seus enganos. Entendeu? Deleitando-se em seus enganos, quando se bancanteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, tá? Porque se deitar com várias mulheres é adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, enganando aqueles que não sabem o que querem acerca da palavra, tendo o coração exercitado na avareza. Nossa, né? Falar de avareza perto de judeu é quase trocar o nome, né? Ou é botar um sobrenome. Filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Balaão fez o quê? Profetizou contra o povo de Deus por causa de dinheiro. Filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, ou seja, levam pessoas ao erro, prometendo-lhes liberdade, não é isso que eles fazem? Se livre do sistema, não sei o que lá, faça esse curso aqui, sendo eles mesmos servos da corrupção. É igual um exemplo até, né, vendendo curso para você ter liberdade financeira, mas se empurrando e se enterrando mais dentro do sistema. Então, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção.
porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, e aqui vem a coisa séria, perda de salvação, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez desenvolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito, ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro de lama. Bate ou não bate com esse pessoal? Vamos para Judas? Judas pega mais pesadinho, um pouquinho só. Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, ele inicia a carta dizendo que ia falar da salvação comum. Assunto simples, leve para o cristão. Mas ele viu a necessidade de falar sobre a batalha da fé, ou seja, pessoas que vinham tentando corromper a fé. E agora ele vem aqui denunciar essas pessoas. E olha o que Judas fala, um negócio que parece extremamente atual, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem à dissolução a graça de Deus e negam ao Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram, de novo citando Enoque, o seu princípio, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após a outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Né? Esse pessoal que acha que tem autoridade, que controla demônio, olha o que Pedro falou isso, mas Judas deixa mais claro. Os anjos, mesmo tendo poder, eles não ousam ultrapassar os seus limites. Arcanjo Miguel, quando foi contender com o diabo, disse: o Senhor, Jesus, te repreenda. Ele não usou a própria autoridade dele. E Miguel é um arcanjo extremamente poderoso. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo, né, criando suas próprias regrinhas, né, como eu posso ter várias esposas, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, né? Estrelas errantes para as quais estão eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, aquilo que é desejo carnal deles, eles tentam endossar, né? Eles criam suas próprias regras, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Nossa. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelo apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Aqui foi Pedro que falou isso, tá? Esses são os que a si mesmos se separam sensuais, que não têm o espírito. Tá? Assim mesmo se separam, ou seja, eles se dizem mestres, eles se dizem doutores, são sensuais, ou seja, são levados por carnalidade. Você já se quer à toa? O Senhor, através da sua palavra, nos alertar sobre esses caras que não têm o espírito.
Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Calma aí. Tá. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Vamos finalizar agora? 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu só esfriar um pouco a garganta. Esfriar a garganta com café. É nova, mas ajuda, cara. Você vê que eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ler muito alto, com muita ênfase. Eu gosto de ler assim, então afeta um pouco a garganta. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está fazendo profecia para o fim dos tempos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, tá? Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, prazeres, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, é o que mais tem, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres. Eu já falei, a característica desses caras é sempre arrebanhar muitas mulheres como seguidoras. Você pega até o Tim Jones, esses caras grandes aí, esses pastores grandes. A característica deles, desses caras, desses donos de canais, é isso aqui. Ó. Levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, desejos da carne. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ouvem, mas não adianta nada. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses Janes e Jambres aqui são aqueles dois magos do faraó, tá? Que fizeram a varinha virar serpente. Resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Corrupto de entendimento, né? E aí tenta colocar esse pensamento, esse entendimento em cima da Bíblia. Réprobos quanto à fé, ou seja, quando tu olha para a conduta de fé e olha para o cidadão, são reprováveis. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. É que ele vai dar saudações finais, eu não vou entrar aqui no mérito, ele fala outras coisas interessantes aqui, mas vocês já entenderam, tá? Isso. E aí, pessoal? A Bíblia endossa ter várias esposas? De tudo que eu falei para vocês, de toda a leitura que eu fiz aqui, eu citei, eu poderia usar muito mais exemplos. A Bíblia endossa. Na criação endossa. Jesus Cristo endossa. Eu poderia falar dos exemplos, né, do figurativo, do casamento entre Cristo e a igreja. É endossado? O que um incontinente, um desgraçado desse quer defender? Bom, fica aí o questionamento para vocês. Fica aí essa observação para vocês. E analise. Leiam a escritura. E depois, quem tiver aqui for de lá, peça as referências bíblicas acerca disso. Peça o livrinho, não. Peça na Bíblia, mostrando, recomendando que é algo bom, que é algo que Deus aprova. Se não é um costume pagão, que é trazido de povos pagãos. Isso aí. Fala tanto de paganismo, mas quando trata de ter várias cocotinhas, aí é bom, né? É gostoso. Ah, safado, vagabundo. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.